A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui do meu canal, que Deus seja louvado pela tua vida. Hoje eu vim deixar para a vossa meditação uma palavra por meio de uma poesia, por meio de uma história que eu quero citá-la a partir de agora. O tema dessa história é Eu Sou Mais Forte. Um dia as rochas disseram: Eu sou mais forte, pois somos rochas inabaláveis. Aí veio o ferro e quebrou as rochas. Aí o ferro disse: Eu agora sou mais forte, pois eu quebrei as rochas. Quando o ferro se gloriava achando que era mais forte, veio o fogo e derreteu o ferro. Aí o fogo agora abriu a boca e disse: Eu sou mais forte com o meu calor, pois derreti o ferro que quebrou a rocha. Quando o fogo achava que mandava e que podia, veio a água e apagou o fogo. Quando a água apagou o fogo, a água disse: agora eu sou a mais forte, pois apaguei o fogo, fogo que derreteu o ferro que quebrou a rocha. A água estava feliz e se achando. De repente apareceu o sol. E com o seu calor, o sol secou a água. E o sol agora disse: eu agora sou mais forte, pois sequei a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a rocha. Quando o sol brilhante e jubilando de alegria, achando-se o mais forte, dizia que era, vieram as nuvens e taparam o sol. Aí as nuvens sorrindo disseram: Nós somos as mais fortes, pois tapamos o sol, sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a rocha. Quando as nuvens estavam se gloriando, vieram os ventos e arrastaram as nuvens bem para longe. E os ventos disseram: Nós somos os mais fortes, pois arrastamos as nuvens, nuvens que taparam o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a rocha. Quando os ventos se achavam os poderosos, as montanhas altas e elevadas taparam os ventos. Aí as montanhas disseram: Nós agora somos as mais fortes, pois tapamos os ventos. Ventos que arrastaram as nuvens, nuvens que taparam sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a rocha. Quando as montanhas estavam se achando, veio o homem e com máquinas destruiu as montanhas. E elas vieram abaixo. Aí o homem agora bate no peito e diz: Quem é o mais forte sou eu, pois eu desfiz das montanhas, montanhas que pararam os ventos, ventos que arrastaram as nuvens, nuvens que taparam o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a rocha. Quando o homem achava que era, veio a morte e matou o homem. Matou homens, negros, brancos, índios, pobres, ricos, todos que vinham pela frente a morte matava. Aí a morte dizia: Eu agora sou a mais forte, pois matei o homem que destruiu as montanhas, montanhas que pararam os ventos, ventos que arrastaram as nuvens, nuvens que taparam o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a rocha. A morte se gloriava. Aí veio Jesus, pregou, evangelizou, curou doentes, trouxe a paz. Mas a morte olhou para ele e o matou. Ele foi morto na cruz do Calvário por nós. Aí a morte abriu a boca e disse: Eita, eu sou tão forte, que até o Filho de Deus eu matei. E ele andava pelas ruas se gloriando: Eu matei o Filho do Homem, eu matei ele, eu matei o homem, eu destruí tudo. Quando ela pensava que era alguma coisa, passou a sexta, passou o sábado, chegou o domingo e o Filho de Deus ressuscita. Ele se levanta em glória, ele se ressuscita, vence a morte, vence ela, derrota ela. Ele abre a boca e diz:
eu sou mais forte, pois eu venci a morte, morte que matou o homem, homem que destruiu as montanhas, montanhas que taparam os ventos, ventos que arrastaram as nuvens, nuvens que taparam o sol, sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a rocha. Jesus, ele é o mais forte. Está escrito em Isaías capítulo 9, o verso 6, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O nosso Cristo, ele é o mais forte. Que Deus te abençoe no nome daquele que é mais forte, Jesus.